junto com todas essas coisas, a criança descobre que os seres humanos se apaixonam e, inevitavelmente, essa criança vai se apaixonar por algum adulto que cuida dela. E é interessante que o Freud fez uma leitura só heteronormativa, pensando assim, a menina vai se apaixonar com o pai e o menino vai se apaixonar pela mãe. Foi uma leitura heteronormativa que ele fez. Porque até quando eu ainda estudava psicologia, eu percebi que a coisa era outra, né? Que a criança vai inevitavelmente se apaixonar por um adulto, independentemente do sexo desse adulto. Que ela se apaixona é a partir da via do cuidado que o adulto tem com ela e da sedução que ele provocou nela sem ele saber. E isso pode ser tio, tia, professor, avó, avô, irmãos mais velhos, né? Mas em geral, meninos se pegam muito admirando a mãe, né? Meninas têm uma devoção enorme pelo pai. E isso também, na verdade, não é direcionado apenas a uma única pessoa, isso é uma coisa muito diversa. A menina às vezes admira muito o pai, mas de repente ela fica muito feliz com a professora do primário dela, primário que fala hoje, mudou todas as nomenclaturas, né? Aí você já pega assim, uma heterossexualidade se construindo, mas uma via mais homo em outro lugar. E o Freud vai tecendo essa teoria dizendo isso tudo vai aparecer na puberdade. É aí que eu não consigo condenar ninguém, nem é questão de homossexualidade. Eu não consigo condenar a diversidade sexual de ninguém. Porque se tem um termo que eu acho safadinho, ruimzinho, terrível, é dizer assim, minha filha, se você optou ser isso, né, isso é uma escolha sua. Porque ninguém opta por ser nada. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ninguém nasce nem homossexual e nem heterossexual. Ninguém. Ninguém aqui nasceu heterossexual, ninguém aqui nasceu homossexual. Como assim? A gente nasce macho ou fêmea? Isso. A gente nasce macho ou fêmea. Você nasce com o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino. Agora, o aparelho reprodutor está muito longe do exercício da sexualidade. Até porque, para ser bem honesto, se cada um aqui fosse pesquisar a história, como eu vim ao mundo. Outro dia eu vi o Marco Feliciano postando, né? Nós não podemos... Como é que fala? A gente tem que lutar pela família tradicional. Nós temos que saber que nós somos fruto de um ato de amor dos nossos pais. Aonde? Se você for olhar, para ter filhos, basta ter espermatozoide e óvulo. Não precisa nem mais de fazer sexo. Filhos vêm com exterminação artificial. A maioria dos filhos desse país são feitos debaixo da cachaça, que o cara nem suporta a mulher, então ele bebe para aguentar, e naquela bebida acidental, fez até pelas coxas, engravidou. Então nem precisa de amor para fazer filho. Precisa de amor para ter um relacionamento. Agora, para fazer filho não precisa não. Né? Tanto é que, quando acontece um estupro, né, a mulher abominando aquilo tudo, tem vontade de matar o tarado e quem vai vir dele, mas aí porque houve fecundação, aí a mulher engravidou. Não teve amor, pelo contrário, teve ódio, pavor, nojeira, tudo quanto é coisa ruim. Você é produto de um ato de amor. Não, isso são conceitos românticos. O Evangelho é boa nova, mas é boa nova também para te dar essa consciência de para com esses romantismos. A boa nova é que o Senhor nos amou, que Ele nos criou, apesar da maneira como a gente veio. Então o que acontece? A gente precisa entender que não é uma questão de você optou por isso. A gente não opta por isso. Essas coisas todas acontecem, sei lá, até no máximo 5, 6 anos de idade, quando a criança nem tem consciência disso. Mas o fato é que a pessoa se apaixonou por alguém, seja do mesmo sexo, ainda tem aquela questão, você se apaixona por alguém, mas pode se identificar com o outro, que são coisas mais ou menos assim, hiper empobrecendo a teoria. Mas é uma coisa mais ou menos assim, a menina se apaixona pelo pai dela, que é aquele cara machão, machista, se apaixonou. Então, a tendência dela na adolescência é ter um tesão por um cara machão. Mas ela se identificou com a mãe. Então ela vai ser aquela menina fofinha, tal, como a mãe. Isso se o pai for machão e a mãe for fofinha. Mas pode acontecer uma outra coisa. O pai é aquele cara mais devagar, mais quietinho, mais humilde, e a menina se apaixonou por esse pai. Aí pode ser que na adolescência ela vai tender a se apaixonar por um rapazinho mais
aquele tímido da turma. E ela se identificou com a mãe, de repente a mãe, e aí, mãe? Chega aí, ó, põe arroz na casa! Aí ela vai se apaixonar por aqueles caras quietinhos, mas vai ser aquela mulher valentona porque ela se identificou com a mãe. Ou pode acontecer, por exemplo, dela se apaixonar pelo pai e se identificar com o pai. A mãe, sei lá, ausente. Pensando só em pai e mãe, mas as coisas são muito mais complexas do que isso. Aí ela pode se tornar, por exemplo, uma mulher que vai se apaixonar por homens, mas vai ser também mulher mamandona. Ô meu filho, eu sei porque eu gosto de homem. Se identificou com o pai. Ou ela pode, por exemplo, se apaixonar pela mãe. As mães, na nossa geração, então, mães são figuras muito presentes na vida das filhas. Ela se apaixona com a mãe, que de repente é aquele mulherão feminino, e ao mesmo tempo se identifica com a mãe. Qual é a tendência dela na adolescência? Se apaixonar por mulheres belíssimas, maravilhosas, né? E ao mesmo tempo ser hiper feminina. Então o Freud foi estudando isso tudo e foi descobrindo assim, que isso tudo é tão insuportável para a criança, ela não sabe o que fazer com isso. E isso tudo, caso ela não seja molestada nesse período, porque se for molestada por alguém, pior ainda, geralmente por trás dos nossos amores está um fantasma, uma figura muito parecida com aquele amorzão que a gente teve lá nos nossos 5, 6 anos de idade. Né? E mais ainda, né? Por trás disso tudo está aquilo que a gente não sabia que era, mas já éramos. Que é a chamada opção sexual, mas não é a opção, é a orientação como uma coisa de ordem inconsciente que você veio adquirindo inclinações desde a mais tenra infância que você não sabia. Só que agora ela despertou. E desperta com toda a força da puberdade, com todo o desejo hormonal, com tudo. Quem é sabe o que é, e quem não é sabe o que não é. Né? Aí as pessoas dizem, isso é moda! Eu lembro até que teve até uma geração de americanos que ficavam dando conselhos, né? Não, para evitar a homossexualidade, toda a família tem que ter uma figura masculina e uma figura feminina. Não tem nada a ver isso. Tanto é que a maioria dos gays que vocês conhecem saíram de lares onde tinha a figura masculina e a figura feminina. Isso não interviu em nada no que a pessoa é. Por outro lado, eu já conheço pessoas criadas por homossexuais que são héteros. Isso não tem a ver com quem é homo, quem é hétero, quem fez, quem não fez, qual pai esteve ausente ou presente. Não tem nada a ver com isso. Nem Deus pensa assim. Né?